E se eu dissesse que, em um bunker esquecido sob o solo europeu, foi encontrado um arquivo que pode mudar completamente o que sabemos sobre o futuro da humanidade? Um conjunto de documentos tão perturbadores que alguns especialistas acreditam que jamais deveriam ter vindo à tona. Porque se o conteúdo for real, o mundo pode estar prestes a repetir seu erro mais fatal. Imagine uma instalação subterrânea escondida por décadas. Nenhum registro oficial, nenhuma entrada mapeada. Apenas rumores de que, durante a Guerra Fria, ela abrigava experimentos que uniam ciência, espionagem e algo muito mais sombrio, a manipulação do destino humano. Mas o mais impressionante é que, dentro desse bunker, os investigadores não encontraram armas, nem ouro, nem tecnologia, encontraram um arquivo, um dossiê codificado, com instruções, coordenadas e hipóteses que desafiam completamente a história moderna. O bunker foi descoberto por acidente. Em 2025, uma equipe de exploradores urbanos entrou em uma área restrita no norte da Polônia, próxima à fronteira com a antiga Prússia Oriental. O local era um conjunto de túneis esquecidos, construídos durante a Segunda Guerra Mundial, parte do sistema subterrâneo conhecido como Riese, um projeto real da Alemanha nazista destinado a abrigar fábricas e laboratórios longe dos bombardeios aliados. Mas havia algo diferente neste túnel em específico. Não constava em nenhum mapa militar conhecido, e o acesso estava totalmente lacrado com camadas de concreto reforçado e marcas de corrosão que indicavam uma selagem proposital. Quando finalmente abriram uma das portas metálicas, o ar liberado era denso, pesado e com um odor químico forte, como se o tempo tivesse sido congelado ali dentro. Lanternas revelaram corredores de aço enferrujado, paredes cobertas de símbolos estranhos, e o que parecia ser uma antiga estação de energia, no fim do corredor, uma sala isolada, trancada por dentro. Ao entrarem, encontraram uma mesa destruída, uma máquina de escrever e uma pilha de papéis amarelados, ainda presos em um arquivo metálico. Na tampa do arquivo, uma única inscrição em alemão, Projet Morgenlicht, ou Projeto Luz da Manhã. Mas o conteúdo não tinha nada de luminoso. Dentro havia mais de 300 páginas datadas entre 1943 e 1989, além de microfilmes e registros de coordenadas que se estendiam até o Ártico. O que impressionou os analistas não foi apenas a idade dos documentos, mas o fato de eles conterem previsões sobre avanços tecnológicos, sociais e políticos que, de algum modo, se tornaram realidade décadas depois. Um dos relatórios descrevia a capacidade de replicar cérebros humanos em sistemas artificiais, algo que só começou a ser seriamente pesquisado nos anos 2000 com o surgimento da inteligência artificial moderna. Outro documento detalhava um suposto plano global de redefinição, mencionando a dissolução de fronteiras econômicas e a criação de moedas digitais baseadas em energia, uma descrição que, hoje, lembra de forma inquietante o conceito das criptomoedas e das moedas digitais estatais. Mas o mais perturbador era um diagrama intitulado Fase Final do Controle, uma teoria sobre a manipulação coletiva de informações para modelar sociedades inteiras sem o uso da força. Em outras palavras, um manual teórico sobre como controlar o mundo sem que ele perceba. Ao lado desse diagrama, um carimbo, Geheime Reichsachse, assunto ultra-secreto do Reich. O que torna esse achado ainda mais enigmático é que alguns dos cientistas mencionados nos papéis realmente existiram, e foram recrutados pelos Estados Unidos e pela União Soviética durante a famosa Operação Paperclip, logo após a guerra. Essa operação, comprovadamente real, levou centenas de cientistas nazistas para trabalhar em projetos secretos, incluindo o desenvolvimento de foguetes, experimentos médicos e, segundo alguns documentos, o estudo do controle social em larga escala. Um dos nomes repetidos nos papéis do Projet Morgenlicht é o do físico alemão Dr. Heinrich Vollmer, desaparecido em 1945. Registros posteriores indicam que ele foi visto pela última vez em uma base norte-americana no Novo México, a mesma região onde, anos depois, aconteceria o incidente de Roswell. Coincidência ou não, alguns trechos do arquivo sugerem que Vollmer não estava trabalhando com armas, mas com modelos de previsão global, uma espécie de protótipo analógico do que hoje chamamos de simulação social, uma tecnologia usada para prever comportamentos coletivos e crises geopolíticas. Mas a pergunta que os investigadores fizeram foi: como um bunker europeu, selado há décadas, continha documentos que descrevem com tanta precisão o futuro? Existem 3 hipóteses principais sobre o arquivo. Hipótese do projeto futurista. Os cientistas do Projet Morgenlicht teriam desenvolvido um modelo de análise baseado em dados de comportamento, meteorologia, economia e geopolítica. Um superalgoritmo analógico que, usando padrões históricos, tentava prever tendências globais com décadas de antecedência. Hipótese da intervenção externa.
Alguns estudiosos acreditam que o bunker servia como ponto de contato com programas de tecnologia não humana, baseando-se em documentos que mencionam engenharia inversa de artefatos não convencionais encontrados durante a guerra. Hipótese da desinformação estratégica. O arquivo poderia ser parte de uma operação psicológica de longo prazo, criada para confundir inimigos ou manipular governos futuros, uma forma de plantar medo e desconfiança sobre quem realmente controlava a narrativa mundial. Curiosamente, um dos microfilmes trazia uma sequência de coordenadas para regiões específicas. Uma delas aponta para uma base desativada no norte do Alasca, outra para o deserto de Nevada e a terceira para uma ilha isolada no Atlântico Sul, próxima da Antártida. 3 pontos que, se conectados em um mapa, formam um triângulo quase perfeito. Em 2025, quando o conteúdo foi digitalizado e estudado por analistas independentes, muitos dos eventos descritos pareciam estar se cumprindo. Crises migratórias em massa, tensões geopolíticas no Oriente, avanços acelerados em inteligência artificial e vigilância, e até o surgimento de redes globais de desinformação, exatamente como descrito no módulo 4 do arquivo intitulado O Caos Controlado. Segundo essa seção, o caos controlado seria o estágio em que as sociedades acreditam estar em colapso, mas, na verdade, estariam sendo lentamente reconfiguradas para um novo tipo de ordem, mais tecnológica, mais vigiada, mais previsível. Os investigadores não conseguiram determinar quem realmente escreveu o arquivo, mas um dos últimos parágrafos, em letra quase ilegível, diz o seguinte: quando o homem acreditar ter alcançado liberdade total, será o momento em que sua mente estará completamente domada. Essa frase, misteriosamente, também aparece em uma carta arquivada no Museu de História de Berlim, escrita por um dos líderes da propaganda nazista em 1944. Coincidência ou uma mensagem deixada propositalmente para o futuro? O arquivo, hoje sob custódia de uma fundação privada na Suíça, não está disponível ao público, nem mesmo as coordenadas completas foram divulgadas. Os poucos que tiveram acesso afirmam que o material completo contém instruções sobre como reconstruir o sistema de análise utilizado pelo Progemorgenlist, algo que, se for real, poderia recriar um mapa global de comportamento humano com uma precisão nunca antes vista. Mas talvez o detalhe mais intrigante esteja na última página. Nela, há um símbolo, uma serpente entrelaçada em uma roda, e abaixo, uma frase em latim: Lux veni post tenebras. A luz vem depois da escuridão. O que os criadores desse arquivo realmente pretendiam? Estavam tentando alertar o mundo sobre um futuro inevitável, ou criar as ferramentas para controlá-lo? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara: cada nova descoberta dentro desse bunker parece confirmar que, em algum momento do passado, alguém já sabia demais sobre o nosso presente. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que foi encontrado dentro daquele bunker, mas o que ainda está escondido debaixo dos nossos pés. Porque às vezes, os segredos mais perigosos não estão no futuro, estão apenas esperando para serem redescobertos.